Sim, Senhor, essa canção é a nossa oração. Nada somos sem o Senhor. Palavras humanas, nenhuma delas, Senhor, são capazes de aquecer o nosso coração. Só a Tua palavra aquece o nosso coração e transforma as nossas vidas. Por isso, Senhor, nada somos sem Ti, mas contigo somos mais do que vencedores. Então vem com a Tua santa palavra, que o Teu Espírito Santo passeie pela Recon, e as pessoas que porventura estejam vendo pela internet, ou vão ver, ou vão ouvir, sintam o aquecer do Teu Espírito Santo, da Tua luz nos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Amigos, é uma alegria estar aqui com vocês depois de 2 semanas. Metade das minhas férias se foram. E férias mais ou menos, né? Porque uma parte a gente estava trabalhando também. Estou aqui com o reverendo Pablo, o reverendo Rodolfo, que estavam comigo nessa viagem. Tempo de diversão, mas também um tempo de reflexão, de oração. Mas eu estava doido para voltar. O povo diz que viajar é bom, mas melhor é voltar para casa. E é mesmo, melhor voltar para a nossa casa, para o nosso cantinho, nossa família, nossa cama, e para a nossa igreja, para a nossa casa espiritual. Estava doido para vir aqui na Recon, estava doido pela rotina, pela minha rotina maluca. Eu estava achando que eu estava com tempo demais para dormir, descansar nessa viagem. Eu já fiquei feliz, hoje de manhã já passei no encontro de casais com Cristo, que nós estamos fazendo no GGE, cheio de gente, uma grande parte da nossa igreja está lá agora no GGE, já fui tomar meu chá lá de manhã com o Bruno, já vim para cá e gosto de ver essa confusão toda da reforma, que está dando trabalho para a gente, mas daqui a 15 dias acaba, Deus permitindo, daqui a 2 domingos, no domingo das mães, esse forro vai ter chegado até o fim, esse tapume vai embora. Vocês já estão vendo um pedacinho do altar ali, que a gente está escondendo para daqui a 15 dias mostrar. Quando eu saí daqui não tinha aqueles furinhos ali de vidro, muita coisa já mudou, e eu estava doido. Hoje de manhã, além do encontro de casais, a gente já teve um English Service aqui de manhã, um culto em inglês, uma palavra linda. Eu estava mesmo doido para chegar aqui. E hoje é um domingo especial, porque é também aniversário da minha esposa, Paulinha, que está ali, a coisa mais linda. E nada é melhor para a gente do que voltar para casa e celebrar esse aniversário aqui na casa do Senhor com os nossos amados. Então, eu estou muito feliz. Dom Paulo Garcia, o meu arcebispo, o meu mentor, sempre me ensinou algo que eu já disse aqui algumas vezes, mas vou sempre dizer. Ele dizia assim: Ivanzinho, quando você for pregar, você tenha cuidado com a escolha de um texto. Escolha um texto bom. Porque se a sua pregação for muito ruim, o texto é quem transforma as vidas. Um texto bom resolve metade da sua pregação, porque tu pode falar qualquer besteira, mas o texto, que é a palavra de Deus, isso vai ficar. E eu hoje escolhi um texto espetacular. Um texto maravilhoso, que eu fizesse nada, só repetisse ele 4 vezes, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo já falaria com você. Enquanto a gente estava lendo o texto, o pastor Cláudio Macedo estava lendo o texto, Zé de Paula estava do meu lado, quase que proclamando o texto, de tão lindo que ele é. E se a gente quisesse, cada versículo dele dava um sermão. Qualquer dia desse a gente faz uma série de sermões só nesses versos de Filipenses 4. Quer ver? Eu não vou fazer um sermão para cada versículo, mas vê mesmo. O versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é uma coisa linda. Filipenses é a carta da alegria, vou falar sobre isso já já. Versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação notória. Equilíbrio, moderação, sensatez, algo cada vez mais necessário, a gente podia pregar só sobre isso. Versículo 6 diz assim: não estejam ansiosos por coisa alguma, vençam isso orando com súplicas e ação de graças. Se todo domingo, de manhã e de noite, o sermão fosse sobre ansiedade, ainda assim não seria suficiente para uma sociedade doente de ansiedade. Se a gente só pregar sobre ansiedade, o Espírito Santo ia ter serviço todo domingo aqui. O versículo 7 diz, um dos versículos que está mais na minha boca. Quem anda comigo sabe, quem me vê orando, quem me vê por aí sabe que esse verso é o verso que está nos meus lábios o tempo todo, que a
paz que excede o entendimento guarde o seu coração e os seus sentimentos, acima da racionalidade, excede o entendimento. Versículo 8 também é outra beleza. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Isso habite o vosso pensamento, ou seja, a batalha se ganha na mente. O reverendo Técio não está aqui porque está no encontro de casais, mas ele é que gosta disso, né? Tudo começa primeiro na mente, no que habita o nosso pensamento. E o versículo 9, que na linguagem de hoje diz assim: vá pelo cara, o apóstolo Paulo dizendo aos filipenses, vá por mim, o que você aprendeu de mim nisso que eu acabei de falar, não só ouça, mas faça. Deus vai estar com você, obedeça, tome uma atitude. Esse texto é realmente espetacular. Muito belas as escrituras. Mas hoje, apesar desse texto todo ser lindo, eu quero focar um pouquinho nisso, do versículo 9, de termos uma atitude, mas no começo do texto, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque a gente anda por aí, e eu sei que vocês devem ver a mesma coisa que eu vejo, muita gente muito triste, muita gente muito para baixo, muita gente pessimista, muita gente achando que tudo vai dar errado. E tem um negócio chamado Lady Murphy, que o povo diz por aí, né? Se tem alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Né? O povo diz isso. E tem gente que diz que Murphy ainda é otimista. Se tudo tem alguma coisa para dar errado, vai dar errado e vai ser pior ainda. E vocês sabem que eu vejo muita gente que pensa assim: se a bolacha vai cair com a manteiga virada para o tapete. Se eu estiver no trânsito, a outra fila vai andar mais rápido, quando eu chegar já acabou. Quando eu comprar alguma coisa, eu vou encontrar depois ela mais barata e melhor. E quando eu vender alguma coisa, amanhã eu descubro alguém que pagava um preço maior. Tem gente que só pensa assim. E nessa viagem que nós fizemos, tem gente, quem foi para a viagem, levanta a mão, que eu estou vendo muita gente da viagem aí. Olha esse povo espalhado aí que levantou a mão, estava viajando com a gente. Eu vou falar de um dos guias que a gente pegou, que era um mala sem alça, esse guia. E ele era assim, pessimista, ele via sempre o pior das pessoas, o pior nas situações, nunca ia dar certo, nunca ia fazer sentido, nunca ia ser bom, e bateu de cara com um otimista, um esperançoso, e tudo que ele dizia que não ia dar, eu dizia que dava, e dava. E ele, não vai dar fazer sentido, vai fazer sentido, mas orar ali não presta, orar ali presta, mas vocês não vão conseguir, a gente conseguia. Ele era desse jeito, gente pessimista e gente triste, muita gente, mas as coisas não deviam ser assim. E mesmo que aconteça alguma coisa que a gente sabe que acontece, que são ruins, que são sofrimentos, coisas que a gente sabe que a vida tem, e domingo passado o reverendo Edson pregou tão lindo sobre isso aqui, mas a gente deve ter uma atitude diferente diante dos problemas e diante das coisas ruins que porventura aconteçam. Eu li na internet uma história que me inspirou muito, que tem a ver com isso da atitude diante de coisas que acontecem inesperadas, que a gente não estava imaginando que acontecesse. É a história do violinista, e eu não sou músico não, mas eu procurei na internet e descobri que violino tem 4 cordas. E esse violinista famoso ia fazer um solo, estava todo mundo olhando para ele, e de repente uma corda torou. Mas ele seguiu fazendo o solo. E depois outra corda torou, e outra corda torou, e ele terminou o solo dele com uma corda só, das 4, para surpresa e admiração do maestro e para surpresa e admiração de todo mundo que estava vendo. E todo mundo, obviamente, aplaudiu, todo mundo viu as dificuldades, todo mundo viu o que estava acontecendo com ele, e ele conseguiu terminar o solo, e encontrar beleza naquela única corda. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, assim deve ser a nossa atitude diante da vida. Deu bronca? Claro que vai dar bronca. Jesus já disse que no mundo a gente ia ter aflições, a gente sabe, mas quando dá bronca, acontece alguma coisa, o que é que a gente pode fazer, a não ser manter uma atitude de quem crê em Deus? Se vocês conhecem Viktor Frankl, quem não conhece merecia conhecer a sua biografia. Viveu dias horríveis em campos de concentração nazistas, um judeu, e eu estou inspirado porque acabamos de vir de Israel e lembrei dele. Ele decidiu, mesmo sofrendo o que estava sofrendo, não focar nas lágrimas que jorravam, porque jorravam, e nos horrores que ele viu e viveu, porque viu e viveu, mas ele escreveu assim:
Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Que coisa linda! Um cristão deve querer se transformar e transformar suas atitudes, prestar atenção nelas, porque se somos mesmo cristãos de verdade, isso deve ser evidenciado nas nossas atitudes. Ser cristão não é somente subscrever uma série de regras, uma série de confissões de fé, um código de moral e ética, nem é só dizer que acredita. Ser cristão é aplicar aqui e agora a nossa fé. Eu vivo assim, eu me comporto assim, eu tenho essas atitudes, porque eu creio em Deus. Sexta-feira, eu cheguei de viagem na quinta noite, sexta-feira eu estava conversando com um amigo, e ele não compreende bem o cristianismo ainda, e ele estava sempre preocupado sobre o que é que Deus poderia fazer para ele. E eu disse a ele: não é sobre o que Deus pode fazer para você, é muito mais do que isso, é o que Deus quer fazer em você. A mudança da sua mente, a mudança das suas atitudes. E esse texto é muito sugestivo. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como eu disse no começo, essa é a conhecida carta da alegria. Está aqui o professor de epístolas pastorais que ensina isso. Nunca no Novo Testamento se fala tanto de alegria como Paulo falando aos filipenses. E olha que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Quando ele diz alegrai-vos sempre, outra vez digo alegrai-vos, quem escreve está preso. Para você entender que é muito mais do que uma circunstância. A alegria como fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer que aquele que está cheio do Espírito, aquele que anda com Deus, naturalmente produz alegria. Notícias ruins acontecem: morte, câncer, divórcio, desemprego, filho doente, frustrações, depressão, decepções. Mas isso é para todo mundo, em alguma medida. Mesmo para aqueles que não admitem ou não demonstram. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: alegrai-vos. E há quem não consiga compreender ainda. Tem gente que pensa o cristianismo assim. Tem gente que pensa a fé assim. Você vai conhecer alguém assim, como eu vou descrever agora. Gente que fica patrulhando a vida dos outros e acha que ser crente é só não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer isso, não ir para tal lugar, não fazer tal coisa, fica julgando todo mundo e fica dizendo não matarás, não adulterarás, e fica sempre naquele negativo. Gente que patrulha a vida do outro na questão moral, implacáveis no julgamento alheio, nessa cultura de cancelamento, fica cancelando os outros na fofoca, mas não entende que também estão transgredindo e pecando do mesmo jeito, porque vivem uma vida triste, vivem uma vida carrancuda, vivem uma vida murmurando, e para essas pessoas a espiritualidade é só uma regra moral, mas não é. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E veja, é sempre, não é assim, alegre uma vez só, é alegrai-vos sempre. Eu não estou defendendo, vocês me conhecem, que nós finjamos alegria. Não. Eu não estou defendendo que a gente use máscara. Eu não estou defendendo que a gente não chore, porque quanto mais eu amadureço, mais eu choro. Mais eu tenho empatia no sofrimento, na dor minha e dos outros. Mas creia no que a palavra de Deus diz: dá para chorar, dá para sofrer e também se alegrar ao mesmo tempo. Como é que dá, pastor? É algo sobrenatural. É algo espiritual que excede o entendimento. O entendimento é para dizer não, choro é choro, alegria é alegria. Mas o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para os homens. Então, fique feliz de ser um pouquinho maluco. E de sofrer e chorar, mas ao mesmo tempo conseguir se alegrar. Porque não é alegre-se sempre de qualquer jeito. É alegre-se sempre no Senhor. Sobrenatural. É a prova da nossa fé. É alegre-se noutro reino. É alegre-se em algo mais profundo do que as circunstâncias da vida. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Alguém já disse, nós somos seres eternos vivendo uma experiência humana. Portanto, é se alegrar num nível muito mais profundo
do que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Se alegrar no Senhor é ter consolo nele, no sofrimento, e receber alívio. Isso se alegra. É ter coragem sobrenatural no meio de uma prova que nos alegra. É ter capacitação especial para servir, o que nos alegra. É ter esperança no meio do mundo desesperançoso ou desesperado e nos alegra. É ter sentido para a vida quando o povo está tirando a própria vida e isso nos alegra. É ter perdão, ter segunda chance no meio de um povo implacável, isso nos alegra. Agora é difícil pregar isso para quem não crê. Porque quem não crê vai achar isso uma lavagem cerebral. Quem não crê não vai compreender o que Cristo faz no nosso coração. Como é que se alegra sem ser necessariamente com coisas externas. Nós acostumamos a nos alegrar e o mundo sabe se alegrar com coisas externas, com vitórias. O Rodolfo não sabe o que é isso por um tempo, pelo Santa Cruz, mas ele se alegra com outras coisas, né? Eu também não posso falar muito, não. Eu sei que quando o Pablo vem pregar, vai vir Igor também. Tem gente que se alegra com sucesso, sucesso pessoal, sucesso do filho. Ou tem gente que só se alegra por conta de uma bebida, ou por conta de uma festa, ou por conta do entretenimento. E essas pessoas não vão compreender o que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é direto do Espírito Santo para você. Isso eu sei que é do Espírito Santo para você. O que você precisa para mudar a sua atitude, o que você precisa para se alegrar nessa manhã, você já tem, que é Cristo Jesus no seu coração. Amém. Graças a Deus. Isso não vai acabar nunca. Você não precisa buscar mais nada externo, nada que você acha que não tem para se alegrar. O que você já tem é motivo de se alegrar. A não ser que você não tenha Jesus no seu coração. Se você não tem, hoje é o dia de você receber sua alegria. Amém? Entendam, eu repito isso. Nós não queremos fabricar uma alegria, porque nem que a gente quisesse a gente conseguiria, porque não vem de nós, é buscando o Senhor, buscando a sua presença. E o apóstolo Paulo dá algumas dicas nesse mesmo texto, dessa alegria no Senhor, como é que a gente busca o Senhor, como é que a gente se encontra com o Senhor para ter essa alegria, sendo justo, sendo sensato, sendo moderado, orando sempre, agradecendo a Deus sempre, enchendo o nosso pensamento de coisas boas. Essa deve ser a experiência do cristão. Contra a cultura de desequilíbrio, de exagero, contra a cultura de murmuração, de reclamação, de serviço de atendimento ao cliente e reclame aqui, contra essa cultura de ter uma mente poluída pela pornografia e por tantas outras coisas, por essa mente pessimista. Quando a gente entra contra essa cultura, a gente se encontra com o Senhor e a gente se encontra com alegria eterna. Howard Marshall escreveu algo que eu quero ler para vocês. Preste atenção no que esse homem escreveu. Se nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se essa experiência é genuína. Pesado, não é não? Eu, quando li isso, achei pesado. Se a nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se a nossa experiência é genuína. Meu irmão e minha irmã, você faz parte do povo mais feliz da terra. Você faz parte do povo que está liberto do pecado. Você faz parte do povo que não tem medo da morte porque tem vida eterna. Não faz sentido viver em profunda tristeza o tempo todo se você vive com o Senhor. É assim. Eu tenho o cuidado, eu estava preparando essa mensagem e marinando ela em oração. E eu estava vindo para cá do encontro de casais, 3 minutos eu acho, do GGE para cá. E nesses 3 minutos que eu estava orando, Deus falou comigo, eu estacionei, peguei uma caneta e o Espírito Santo estava dizendo assim, cuidado quando você for pregar isso. Porque tem gente que não vai entender, porque é claro que nós temos temperamentos diferentes. E eu entendo isso.
alguém ser mais animado, alguém ser mais melancólico. Não sou psicólogo para definir todos os temperamentos, mas eu sei, e eu não estou dizendo que nós devamos ser todos iguais ou todos super animados. Não é assim, não estou falando disso, mas eu estou falando do que o apóstolo Paulo está pregando, e ele diz assim: alegre-se no Senhor. Você pode ser quem você é, com o temperamento que Deus lhe deu, mas no Senhor, em espírito, no reino de Deus, mais profundo da sua alma, você quer conseguir encontrar alegria. Ainda que você não expresse essa alegria como outra pessoa expressa, ainda que você não fale alto como alguém fale alto, ou dê gargalhada alto, não precisa disso, e não é disso que eu estou falando de algo interior e espiritual, e muito mais profundo do que a gente consegue enxergar com os olhos. Amém? É lindo quando a gente sai. Olhe, agora de manhã, a cena mais linda. Hoje é domingo, eles ontem passaram um dia todinho no encontro de casais, com aquela bandinha, e comendo biscoito e cafezinho. E eu hoje de manhã cheguei lá bem cedinho, antes deles chegarem, e eu vi a bandinha recepcionando aqueles casais. E não tem nada mais lindo do que ver aquele rostinho no domingo de manhã deles cantando. A coisa mais linda é você ir num culto de encerramento de cursilho, ou num culto de revisão de cursilho, para ouvir o pastor Paulo ficar dizendo ok, 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 o tempo todo. É a coisa mais linda do mundo, porque você vê gente que não tinha experiência com Deus, e que agora teve uma experiência com Deus, e qual é o natural? Um sorrisão aberto. O natural de quem termina um fim de semana desse voando, é estar com um sorriso. Os problemas são os mesmos, não terminou não, quinta para domingo, de um concílio, nada mudou. Eles sabem que no quarto dia eles vão encontrar todo o problema do mesmo jeito, mas não importa, porque no final daquele fim de semana, eles estão cheios do Senhor, e quando eles estão cheios do Senhor, o fruto que aparece é o fruto do Espírito da alegria. E isso que acontece todo domingo de encontro de casais, quando eu sair daqui, vou almoçar com minha mulher, que é aniversário dela, e vou fazer o encerramento do encontro de casais, vou encontrar todos os casais com um sorriso daqui para cá. Já tem cursilho e a gente vai ver aquilo lá. Coisa mais linda do mundo. Você vai sair daqui hoje com um sorriso nos seus lábios, com certeza, em nome de Jesus. Qual é o nosso trabalho? É manter isso numa rotina. Qual é o nosso trabalho? É não depender de um fim de semana ou de um cursilho, é mesmo no sofrimento, na dor, na tristeza, encontrarmos a alegria do Senhor, que é a nossa força, na rotina. Eu quero animar você a pegar esse texto que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e aplicar para a sua vida todos os dias. Eu estava conversando com o meu pastor, meu amigo, meu companheiro de ministério, que vocês conhecem, está ali, o reverendo Marcondes. Ele é meu capelão pessoal, é quem cuida de mim de uma forma diferente, e ele analisa minhas pregações, a gente faz junto, e ele faz as críticas. E teve uma época na Trindade, já há alguns anos atrás, que eu preguei 3 domingos seguidos, pregações, como é que eu digo, para gente que está sofrendo, vamos dizer assim. Eu fiquei com vontade de contar um negócio, mas depois deu um medo, mas eu vou contar assim mesmo. Vixe. Essas coisas que vêm na minha cabeça, eu digo, não digo, fico com medo, mas eu vou dizer assim mesmo. É porque assim, o meu culto, o culto da minha família, o culto que a minha mulher gosta, que eu gosto, aqui na Record, na Trindade era assim, sempre é o culto da manhã. Eu adoro o culto da manhã. É por isso que eu estou mais aqui do que nos outros cultos, porque realmente é o culto que eu mais gosto. O culto do domingo da noite eu também gosto, mas o culto do domingo da manhã é meu xodó. Deus queira que ninguém fique com raiva de mim, porque eu estou dizendo isso. Mas o culto da quarta-feira é um culto mais difícil. Deixa eu combinar um negócio com vocês. O culto da quarta-feira é um culto da depressão, quase. Assim, eu acho que todo mundo que está triste no mundo vem na quarta-feira. Aqui na Recon é menos. Na Trindade era ainda mais ainda. Eu já corri o risco mesmo de me cancelarem, né? Se você vier num culto de quarta-feira aqui, ou lá na Trindade, você vai ver que é um culto que quase se arrasta. Mesmo que Banjo fique pulando, feito ele pula com esse cabelo dele aqui assim. É difícil contagiar na quarta-feira, porque é um povo meio triste. E lá na Trindade, algum tempo atrás, eu preguei assim uma quarta-feira, depois num domingo de manhã, de noite, e eu preguei sobre gente que estava sofrendo, e só palavras assim, de encorajamento, mas de dizer que Deus está ali, e de exortação, na verdade, de encorajamento não, de exortação. E o reverendo Marcondes me chamou e disse: meu irmão, você está pregando de forma uníssona, né? Eu estou notando que você só prega essas palavras assim de consolo.
E eu disse, é porque também o povo está sofrendo muito. Ele disse, não, mas aí ele disse, mas a igreja é mais do que isso, né? Então precisa de outros tipos de sermão também. Eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Então hoje eu faço um mapa mental quando eu estou pregando. Quando eu preguei da outra vez, eu preguei sobre o quê? Para ver se eu dou umas exortações, mas também outro dia dou um encorajamento. Então eu estou todo trabalhado no equilíbrio dos sermões aqui, entendeu? Para poder, quando eu terminar e Conde vier falar comigo, ele entender para onde é que eu estou indo aqui. Agora, pregações que batem muito, pregações que exortam muito, por incrível que pareça, são pregações populares. Parece que o povo gosta de apanhar. O povo gosta de dizer assim, rapaz, hoje foi uma lapada. Hoje eu saí de lá e o pastor Igor esbofeteou a gente. Teve uma mulher, Igor pregou aqui domingo retrasado, foi retrasado, não foi que tu pregou? Domingo retrasado, Igor pregou, eu estava em Israel, e chegou a notícia para mim em Israel, de uma mulher que disse assim, eu fui para o culto meio assim, mas eu cheguei lá e o Senhor me deu uma lapada. Não foi isso que a mulher disse? Porque isso é um negócio que vira popular. E se o pastor e o pregador quiser a glória para ele, ou quiser que todo mundo goste dele, ele vai só pregar porrada. Vai ficar aqui dando lapada, 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 porque por incrível que pareça, não sei se é meio masoquismo mesmo, o povo gosta de levar. Mas não pode ser assim. A gente na vida tem que consolar, tem que encorajar. E se eu pudesse classificar essa minha mensagem de hoje, é uma mensagem de chacoalhar e encorajar você a olhar para cima, porque a sua vida não termina aqui. Porque Deus pode suprir a sua necessidade e você consegue se alegrar nele. Amém? Antes da viagem que nós fizemos, eu sou meio chato, meio cri-cri nas minhas coisas, né? Eu criei um grupo de WhatsApp. E eu, há 6 meses, já começava a mandar mensagens para o grupo, dizendo assim, essa viagem é uma viagem de peregrinação. Mandei um texto de peregrinação, mandei um texto meio filosófico, mandei um texto bíblico, dizendo que a gente ia peregrinar. Mas o povo estava crente que ia ficar de filosofia de férias na viagem, né? E eu disse, olha, essa viagem é uma viagem diferente, não é uma viagem de compras, embora tenha gente que tenha trazido metade do Egito para cá. Essa viagem é uma viagem de peregrinações. A gente fez 2 reuniões, uma online e uma presencial, e toda vez eu dizia, olha, essa é uma viagem para cansar. Não é uma viagem para descansar, peregrinação que se cansa. E nem todo mundo acreditou em mim. Alguns foram acreditando quando chegaram lá, que viram que não dava tempo para descansar muito. Era uma experiência espiritual de peregrinação. E peregrinação, quando quem peregrina para Santiago de Compostela, aqui para Juazeiro do Norte ou para Aparecida, quem está acostumado a peregrinar sabe que é uma disciplina espiritual que tem a ver com cansar, refletir descansado, depois refletir cansado, e quando achar que não tem mais força, descansar e depois cansar de novo. Essa é a peregrinação. E longas distâncias, é assim que funciona. E a nossa viagem foi uma peregrinação mesmo. E com pequenas peregrinações dentro da grande peregrinação. E uma das pequenas partes da peregrinação foi um desafio de subir o Monte Sinai. Eu desafiei uma parte do grupo a subir o Monte Sinai, que foi o lugar onde Moisés recebeu de Deus a tábua da lei, os 10 mandamentos, entre outras coisas que aconteceram lá. E isso era um desafio, porque eram 14 quilômetros. 14 quilômetros andando no plano é tranquilo, mas foi pior, porque eram 14 quilômetros subindo. Mas foi pior, porque não tinha uma hora que não dava para subir, porque eram pedras, você tinha que escalar. Então, na verdade, você nem anda para subir o Monte Sinai e nem escala. Você vai escalaminhar, que é uma mistura de escalar e caminhar. Mas é pior. Foram 8 horas de escalaminhar o Sinai. Exercício de cansar o corpo, cansar a mente. Mas foi pior. Porque o que não sabiam é que era muito perigoso. Realmente você andava com um abismo do seu lado assim. E é pior. A gente fez isso de madrugada. Nós saímos 00:30. É impossível subir o Sinai de manhã, porque o calor é insuportável. Você tem que subir de noite. 8 horas, saímos de 00:30, chegamos de 8:30 da manhã. Mas foi pior. Porque de madrugada,
escalameando no escuro e no frio. Porque do mesmo jeito que de manhã faz calor, de noite faz frio. E o povo estava lá todo coberto. E eu acho que 32, foram 32? Eu acho que 32 peregrinos saíram na madrugada, experimentaram cansaço, dores, medo, crises de pânico, mas todos os 32 chegaram, subiram e voltaram. E eles se ajudaram com muita atitude. Quando chegamos lá em cima, oramos juntos, vimos um dos nascer do sol mais lindos que você pode imaginar. Teve muita gente que acompanhou pelos Instagram de Rodolfo, de Renato. E começou a descer. Há quem diga, e o reverendo Marcondes disse, que a descida é pior do que a subida, porque não tem joelho que aguente escalamear descendo os quilômetros. E quando descemos no mosteiro de Santa Catarina, o reverendo Pablo nos conduziu e nós celebramos a Eucaristia lá embaixo, junto com os outros irmãos que não subiram com a gente. E essa pequena peregrinação de subida do Sinai é uma metáfora da vida. O meu papel como pastor, desses que subiram comigo, foi ficar por último, lá atrás, o tempo todo o último. E o que saía da minha boca era assim: vamos, eu espero você. Vamos devagar, vamos no seu ritmo, vamos juntos, você vai conseguir, está quase chegando. Entre parênteses, eu mentia muitas vezes, porque eu não sabia se estava chegando. Eu não tinha a menor ideia se estava chegando, mas eu dizia que estava. E eu ficava ali encorajando. Uma das pessoas teve uma crise de pânico e aí chegou alguém para cuidar. Outra pessoa teve outra crise de pânico e a gente cuidava e a gente foi subindo. Em outras palavras, o que eu dizia para eles era: mantenha uma boa atitude. E, meus irmãos, não é muito diferente do que eu estou pregando para vocês hoje, não é muito diferente do que o pastor Edson pregou aqui no último culto da manhã que eu assisti. O que vocês precisam ouvir, muitas vezes, e certamente alguns de vocês precisam ouvir hoje, é: levanta a cabeça, muda a sua atitude, vamos, Jesus perdoa você, vamos, tem segunda chance para você, vamos, no seu ritmo, não precisa ser no meu, vamos no seu ritmo. Vamos, eu vou com você. Vamos, tem sofrimento aqui, mas está chegando a vida eterna. Nós vamos para um lugar onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais morte, e vai chegar, e nós vamos juntos. Você pode ter um Monte Sinai na sua frente, cheio de dificuldades, mas Jesus não vai lhe abandonar, Jesus não vai lhe deixar sozinho, e além dele, da presença dele garantida, você ainda tem presença dos irmãos que vão com você até o fim. E você vai conseguir, em nome de Jesus. E uma das minhas preocupações como pregador é de não ser charlatão. Eu não gosto dessa fama de charlatão, vendedor de ilusões. Então, se você está visitando a Recom pela primeira vez ou você está começando agora, não pense que eu estou numa lavagem cerebral pregando que você só vai ter vitória e só vai chegar no Monte Sinai da vida. Não, eu sei que vai ter hora de choro, vai ter hora que você vai precisar ser consolado, eu sei disso, mas nós aqui cremos o seguinte, que quando a circunstância é boa, nós vamos desfrutá-la, quando ela não é favorável, nós vamos transformá-la, e quando a gente não puder transformá-la, nós vamos transformar nós mesmos e a nossa atitude. Se não der para ter alegria como fruto das circunstâncias, nós vamos ter alegria como fruto do Espírito Santo sobrenatural. Esse não é um texto de Paulo aos Filipenses 2000 anos atrás. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome nessa manhã. Tu és adorado nessa casa. Tu és o Senhor dessa igreja. E somos pessoas diferentes, com circunstâncias de vida diferentes. Eu não sei quantos aqui podem se alegrar nas circunstâncias hoje, ou quantos estão tristes pelas circunstâncias da vida hoje. Mas todos nós aqui
que clamamos pelo teu nome, que somos lavados e remidos pelo teu sangue, juntos, independente das circunstâncias da vida, em ti, no Senhor, nas regiões celestiais, no teu reino, declaramos que vamos nos alegrar em ti. Porque os teus planos são maiores do que os nossos planos. Nós não duvidamos disso. Por isso, Senhor, vem com uma porção espiritual de alegria sobre o teu povo hoje. Vem com uma porção sobrenatural de alegria em ti. É assim que eu oro, creio e profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.